Pessoal, vamos lá. O exercício de transferência de calor com duas paredes, ele fala assim: uma parede de um forno é constituída de duas camadas, 0,20 metros de tijolo refratário, ele dá o K desse tijolo, que é a constante de transferência de calor, né, por condução, e 0,13 metros, né, 13 centímetros, de tijolo isolante. Aí ele dá também o K, que é da condutividade dele. E ele fala, a temperatura da superfície interna do refratário é de 1675 e a temperatura da superfície externa do isolante é de 145. Letra A, o calor perdido por unidade de tempo e por metro quadrado de parede. Letra B, a temperatura da interface, refratário isolante. Bem, ele já está colocando aqui no gráfico para a gente, ó, a gente tem temperatura 1, certo? Temperatura 3, que vai ser, né, de um lado e do outro aqui, né? E a temperatura 2 é a temperatura da letra B que ele está querendo saber, né? A temperatura entre a superfície, tá certo? Então vamos calcular o fluxo, tá? Para a gente calcular, resolver esse problema, a gente tem que trabalhar com resistência térmica, tá certo? A gente pode trabalhar com resistência térmica. A outra forma da gente trabalhar, já que a gente tem também somente duas paredes, seria calcular, eu sei o fluxo de calor de uma parede, sei o fluxo de calor da outra parede e eu igualo as duas. Primeiro eu vou achar a temperatura 2 e depois eu acharia o fluxo de calor, né? Mas vamos fazer pela resistência térmica então. Então vamos lá. Vamos lembrar aqui, ó, que a resistência térmica, né, ó, que o fluxo de calor, o que ele é? É a resistência térmica. Então vamos lá. No problema, então, nós temos o K. K1 é igual a, esse aqui é o de K, né? 1,2 kcal por hora metro de grau Celsius. Tudo bem? O K2 vai ser igual a 0,15 kcal por hora metro, com a barra aqui, né, de grau Celsius. Tudo bem? A temperatura 1, que é a temperatura do lado interno, 1675 graus Celsius, tá? Temperatura 3, eu vou colocar 3 por causa da figura, tá? Temperatura 3, 145 graus Celsius. Tudo bem? O que mais? Ele está pedindo para a gente calcular por metro quadrado. Então, eu já vou pegar aqui a área e já vou colocar a área de 1 metro quadrado. Aí, se eu não fizesse desse jeito, se você não fizesse, é que na equação a gente não colocaria a área. Aí tinha um problema de lembrar de trabalhar com as unidades. Então, teria uma dificuldade aí, mas depois a gente faz um outro vídeo para isso. Tá? A gente vai ter, então, ó, que o fluxo de calor é igual ao potencial térmico dividido pela resistência térmica total. Tudo bem? Bem, quem que vai ser a nossa resistência térmica total? Vai ser a resistência 1 mais a resistência 2, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu colocar até aqui para não me perder aqui, ó. Então, a resistência 1, como é que é a resistência térmica? Resistência 1 vai ser a espessura 1 dividido pela condutividade térmica 1 vezes, né, a área, tá certo? Então, a resistência 1 vai ser igual a... Como é que vai ficar aqui, ó? L... Ah, eu não coloquei a espessura aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. A espessura 1... Ó, deixa eu voltar aqui, ó. A espessura 1, tudo bem, ó? Então, vou colocar aqui, ó. L1 é de 20 centímetros. O L2 é de 13 centímetros, né? 0,13 metros. Tudo bem? Então, vamos lá de novo. Então, o L1, 0,2 dividido por K vezes a área. Note que eu não coloquei o K aqui, então ele vai aparecer no final. Fica engraçado, né? K aqui, né? Mas vamos lá. Então, R1 vai ser igual a, fazendo essa conta, a gente vai ter 0, aproximadamente aqui, ó, 0,16. A unidade, a gente já sabe que vai ser hora por grau Celsius, quilocal.
tudo bem? Vamos calcular o R2 agora. Calculando o R2 já vai ser 0,13 dividido pelo K, o K aqui é 0,15, vezes 1. Fazendo essa conta, R2 vai ser igual a 0,86, tudo bem? A unidade é a mesma, hora, grau Celsius, quilocal, tá certo? Bem, agora então, calculando o fluxo de calor, a gente vai ter que, o fluxo de calor vai ser o quê? O potencial térmico, né? A diferença de temperatura, lembrando que vai ser sempre T quente menos T frio, sobre a resistência térmica total. Por que a gente faz T quente menos T frio? Já que o fluxo está indo no sentido contrário. Ó, que vai ser temperatura final menos inicial, certo? Mas lembra que a equação de Fourier tem um negativo na frente. Então, como a gente não tirou aquele negativo, o potencial térmico tem o sinal trocado, tá? Só por isso. Então, vamos lá. Então, o fluxo de calor vai ser T quente menos T frio dividido pela resistência térmica total. Resistência térmica total é a soma das duas. Então, vai ser 0,16 mais 0,86. Fazendo essa conta, a gente vai obter qual o valor? Então, nós encontramos a bagatela de 1.500 kcal por hora. Agora ficou meio por hora aqui, ó. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, 1.500 kcal por hora. A letra B, ele está pedindo para a gente calcular a temperatura T2, lembra? A temperatura T2, ele aqui tinha a temperatura 1, que a gente sabe o valor, 1.675. A temperatura 2 está aqui, que a gente não sabe. A temperatura 3, que a gente sabe. Tá certo? Bem, a gente tem que lembrar o seguinte. Num circuito em série, o fluxo de calor Q1 da parede 1 é igual a Q2 da parede 2, que é igual a Q. Tudo bem? Então, se eu já tenho esse Q, eu já tenho esse Q, eu já tenho esse Q, tá certo? Então, se eu calcular com a 1, tá? Pronto, calculei. Agora, para conferir, eu posso calcular o fluxo de calor, né? A temperatura T2 usando a parede 1 e conferir com a parede 2, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Então, Q vai ser igual a K, A, diferença de temperatura, né? Sobre a espessura. Então, vamos pegar em relação à primeira parede aqui, ó. O fluxo de calor foi de 1.500, que é igual. A primeira parede, o K era 1.2. Eu vou colocar o K agora, tá? Que é 1.000, né? 1.000 vezes T quente, aqui está quente, aqui está frio. Então, 1.675 menos T2 dividido pela espessura, que é de 0,2. Tudo bem? Então, fazendo essa conta, a gente obteve um valor de... mas eu fiz um negócio aqui, ó. Lembra que o 1.500 aqui já tinha o K, não tinha? Eu esqueci de colocar. Agora, quando eu estava resolvendo na calculadora que eu vi, ó. Eu coloquei K aqui e aqui eu não coloquei, tudo bem? Então, aqui eu vou introduzir 1.000, que é o K. Na verdade, eu nem precisava, né? Se aqui já tinha o quilocal, aqui já tinha um quilocal, não precisava ter colocado, tudo bem? Então, eu coloquei ele aqui, mas vai dar a mesma coisa, tá? Então, nós encontramos 1.425 graus Celsius, tudo bem? Então, voltando a lembrar aqui, ó, quando a gente começou a montar, eu coloquei no lugar do K, eu coloquei o 1.000, né? 1.2 K, né? Eu coloquei. Só que eu esqueci de colocar do lado de cá. Então, voltei aqui, ó. Eu coloquei 1.000 aqui, 1.000 aqui. Ou então, você tira esse 1.000 daqui, tira esse 1.000 daqui. Tudo bem? Eu vou conferir agora, ó. Agora eu vou conferir. Eu quero ver se está certo. Então, conferindo. Conferindo, eu vou conferir na segunda parede, certo? Então, vai ser, ó. 1.500 quilo. Agora eu não vou colocar aqui, não vou colocar assim, ó. 1.000 vezes 1.000, né? Vai ficar igual. Vezes 1.000, que é o K. Vezes, igual a 0,15 quilo. Vezes, agora temperatura quente e frio. A T quente agora é o que eu não sei. Menos temperatura fria. Ó,
dividido por 0,13. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar quanto? A gente vai achar um valor para T2 e quanto? Esse valor com certeza vai estar aproximado, tá? A gente achou 1445 graus Celsius. Aí você vai falar assim, poxa, mas esse valor, esses 12 valores aqui, eles estão diferentes. Por quê? Por causa da questão de aproximação. Aonde? Lá na resistência térmica. Porque com certeza, né, quando a gente fez aqui, a gente já pegou o valor arredondado, né? Por exemplo, lá deu 0,16, se eu tivesse colocado 0,17, porque deu 666, 1666 e tal, e o 0,86666 tivesse colocado 0,87, com certeza esse número estaria mais próximo, tá? Então, quando você tem um problema de aproximação, essas temperaturas elas vão ficar próximas. Aqui está dando uma diferença de quanto? De 20 graus, né? 20 graus. Se você dividir 20 graus, ó, 20 dividido por 1425, tá dando quantos em porcentagem aqui, ó? 1%, né? 1% de erro aqui, ó. 1,5, né? Eu mexi na calculadora aqui, deu 1,5. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado, tá joia? A gente resolve outros daqui a pouco e a gente vai resolver esse mesmo exercício, mas não desse jeito, tá? De uma forma diferente, não usando resistência térmica, tá certo?